Hoje temos para analisar juntos este capítulo do Evangelho. Não separeis o que Deus juntou, nesta sequência de estudo que temos vindo a desenvolver. Este já é o capítulo 22, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos e vamos, como sempre, começar por fazer esta leitura que nos situa no tempo de Jesus e na abordagem que então era feita. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois porque mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Em Mateus, Jesus falava aos homens daquele tempo. Mas vamos prender-nos a estas duas expressões sublinhadas. Pela dureza dos vossos corações, Moisés, à época, permitiu o divórcio, a separação, carta de desquite, como aqui está. Mas ao princípio não foi assim. Sinal de que, com certeza, ao princípio a evolução do homem e da humanidade é longa, não é? É muito longa. Mas aquilo que está aqui implícito é que, com certeza, antes dos nossos corações terem endurecido pelo orgulho, pelo egoísmo e por tantas outras coisas que nós sabemos que o endurecem ainda hoje, não era assim. Mas vamos ver, então, porque este capítulo do Evangelho apenas tem 2 subtítulos, é dos capítulos mais pequenos. E o primeiro é este, a indissolubilidade do casamento, a impossibilidade de o casamento se desfazer. Indissolúvel, portanto, não se pode desfazer. E as explicações dos Espíritos vêm neste sentido. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Apenas são imutáveis as leis de Deus. Tudo o que procede do homem está sujeito à mudança. E isto nos faz perceber que aquilo que hoje é convencional e nós convencionamos e a lei entre nós é mutável e tem sido mutável ao longo dos tempos. Apenas é imutável o que é a lei de Deus. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. Eu diria, em todos os mundos. Porque as leis de Deus não são só para o mundo terra, são para todos os mundos. E nós já temos ouvido aqui muitas vezes. Nós estamos na terra, habitamos este mundo. E os outros mundos? Quem os criou, quem os rege? As mesmas leis. Então, as leis humanas, as nossas leis, aquelas que o homem vai fazendo, vai adaptando consoante o tempo, consoante a circunstância, consoante o seu desenvolvimento, essas modificam-se.
como aqui diz, segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. Nós estamos vivendo os mesmos tempos, não é verdade? Neste planeta. No entanto, sabemos que nem todos os países, nem todas as nações têm as mesmas leis no que concerne ao casamento, não é verdade? Então, podemos perceber que as nossas leis são ainda muito imperfeitas, não é verdade? E que estamos tendendo sempre a melhorá-las. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Essa é uma lei, a lei de reprodução, que acontece com um homem e com uma mulher. E a união, claro que lá mais à frente já vamos ver que há uma outra lei, a lei mais importante de todas, a presidir à relação entre um homem e uma mulher. Com certeza que já todos percebemos qual é, não é? Esta é uma lei importante, é uma lei natural, é uma lei divina, a lei da reprodução. Mas aquela que está na base de todas as relações entre nós é a lei de amor, não é? Essa é aquela que é a maior de todas. As condições que regulam a união são humanas, como nós sabemos. Não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Nós sabemos isto. Mas esta é a letra do Evangelho que vos trago aqui. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, desta lei divina que tem a ver com a reprodução e a vinda à Terra dos espíritos que precisam de reencarnar, existe outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma. E isto a fim de que a mútua afeição dos esposos, do homem e da mulher, hoje sabemos que há outras formas de viver em conjunto. No entanto, a que permite a reprodução dos seres, esta lei material, ainda é a junção do homem e da mulher. Então, para que este amor se estenda aos filhos e para que sejam 2 em vez de um a amá-los, a tratá-los e a fazê-los progredir. É assim o casal e a família, a célula privilegiada, o ninho privilegiado para que nós treinemos e aprendamos o amor. A lei maior, a lei de amor. Aquela de que nós ainda somos aprendizes muito pequeninos, aprendizes com certeza da creche, mas nada obsta a que nós pensemos que, ainda que andemos na creche, ou no infantário, ou na primária, façamos todo o curso escolar, mais uma série de pós-graduações, porque Deus, e todos nós aqui sabemos que somos espíritos imortais, e Deus nos dá múltiplas e todas as possibilidades de ir reencarnando até que sejamos espíritos amorosos, amando a tudo e a todos. Mas Ele fez esta célula e a partir do pai e da mãe, do homem e da mulher que se encontram e que recebem os seus filhos, a forma de multiplicar o amor, de propagar o amor, de o fazer crescer no coração dos seus filhos. Então, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir esta lei, se esta não presidir ao casamento. E nós sabemos isso. Hoje nós nos sabemos e nos compreendemos a viver num mundo ainda tão difícil. Porque somos perfeitos? Não. Porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos neste caminho de aprender. E ainda estamos longe de fazer de viver segundo a lei do amor.
ainda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações ainda não estão envasadas na lei do amor. Se não for esta lei a presidir à nossa união, nada pode colmatar. Disso resulta, então, frequentemente, que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa. E que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um prejuízo, se foi dito como simples fórmula. E nós ainda somos tão dados a estas coisas sociais para os outros verem, porque os outros fizeram, não é? Porque é tradição, porque é costume, e muitas vezes não refletimos maduramente no passo que estamos a dar, nas implicações dos passos que damos. Então, se nos unimos sem ter como base a casa construída na rocha, se ela é feita na areia, se pode desfazer. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separa o homem o que Deus uniu, isso se deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. E pensemos, alguém que ama, mesmo nós que ainda experimentamos esta forma de amar incipiente, quando amamos verdadeiramente, algo há que destrua o amor? Agora falamos deste amor, do matrimónio, do casal. Mas nós experienciamos muitas formas de amor, com os amigos, com os filhos, com os familiares, com os companheiros de trabalho. Tantas formas de amor. Algo destrói o amor? Não, não. Então, entendamos isto. O que é indissolúvel é essa união das almas afins. A lei civil, esta lei que nós temos e que regula os nossos casamentos, seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? A lei civil, nos diz Allan Kardec, tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. E nós devemos entender isso. Nós ainda temos necessidade de controle, de disciplina, de regulamentos, porque ainda nós sabemos que mesmo havendo a lei, o controle, o regulamento, o que é que nós fazemos tantas vezes? Não cumprimos, não é? Mesmo essa lei que é nossa, que nós fazemos e que, consoante o nosso estado e o tempo civilizacional que atravessamos, a lei vai sendo adaptada. Mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. E nós caminhamos para lá. Quando nós vamos adaptando as nossas leis, vamos sempre adaptando no sentido de serem melhores, no sentido de serem mais respeitadoras e mais conforme à salvaguarda e ao respeito de todos. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da própria lei civil, porque mesmo que se nós cumpríssemos aquilo que somos capazes de legislar, era muito bom, mas nós nem isso somos capazes ainda de cumprir. Então, todos esses preconceitos, embora ainda estejam muito vivos, já vão perdendo o seu domínio em povos mais esclarecidos e eles desaparecerão com o nosso progresso moral. Porque não duvidemos, o progresso é outra lei de Deus. E nós podemos perceber isso. Todos nós que já vivemos algum tempo percebemos que tudo está sempre progredindo. Mesmo que aparentemente nós às vezes olhemos e nos parece que vivemos no caos. Não é verdade. Os nossos olhos veem pouco e o nosso entendimento também ainda é muito limitado. Mas a lei do progresso é uma lei de Deus e acontece em cada segundo. E essa lei atuando sobre nós, levando-nos a progredir,
abrirá finalmente os nossos olhos para os males incontáveis, para as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vista apenas aos interesses materiais, que é o que nós ainda hoje tantas vezes fazemos. No impulso, nos ligamos, querendo ser amados e descurando o que é amar. E tantos outros motivos para agradar, tantas uniões para agradar, tantas uniões por interesse. Nós ainda fazemos isso e um dia vamos, com o nosso progresso, com a luz em nós, nós vamos perceber que isso não serve, não nos torna felizes, não nos promove a felicidade, nem o bem-estar, nem a paz. Então um dia nós perguntaremos se é mais humano, mais caridoso ou mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das reuniões irregulares. Das uniões irregulares, perdoem. À medida que vamos evoluindo, sendo capaz de pensar, de refletir, de perceber os motivos que nos unem e as implicações dos nossos atos, nós vamos sendo capazes de agir sempre com mais amor. Então, nessa altura, de facto, nós poderemos chegar aqui ao divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade, nós percebemos, é separar legalmente o que já estava separado, não é? Porque aquilo que nos separa é a falta de amor. E muitas vezes, quando chegamos ao divórcio, em processos simples ou complicados, em processos mais ou menos dolorosos, nós vamos compreender que a separação afetiva já acontecia há muito tempo. Não é contrária à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. E se não era o amor a presidir à união, ao casamento, àquela ligação conjugal, ela reforma apenas não o que Deus uniu, mas o que nós unimos, como nós fomos capazes. Só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Podemos entender isto, não é? Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Jesus também não disse que era proibido que nos separássemos, que se desfizessem os casamentos. Ele disse: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Não foi o que ele disse? Então, e Jesus nos disse também que ele não tinha vindo contrariar a lei, mas ajudar-nos a cumpri-la. E a lei de que mais nos falou foi essa mesmo: amai-vos, não foi? Amai-vos. E quando nos amarmos, nos respeitaremos inteiramente. Isto significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Portanto, já é há muito tempo que a separação vem sendo necessária, ou vem sendo necessária e aconselhável. Mas acrescenta, no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões eram fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, e não davam motivo ao repúdio. Porque em qualquer estádio civilizacional, nós podemos entender, nós às vezes pensamos que já estamos numa fase muito adiantada e podemos ver por outras civilizações que também já entre nós viveram irmãos nossos com um nível de desenvolvimento muito grande. Lembremos-nos dos egípcios, os conhecimentos que tinham de medicina,
Ainda há pouco tempo ouvi uma referência tão simples. O facto de ter desaparecido a Biblioteca de Alexandria fez com que a humanidade perdesse muitos conhecimentos lá guardados e que com certeza tivéssemos que percorrer de novo o caminho da aprendizagem. Então, muitas outras civilizações que já não estão entre nós, tendo atingido um grau de desenvolvimento que já não as obriga a reencarnar, elas, com certeza, já foram capazes, em algumas situações, de viver segundo a lei de Deus, unindo-se por simpatia recíproca e não movidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ambição. E isso fez com que Jesus nos tivesse dito isto. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, nós sabemos que o adultério, entendido como nós o entendemos, ou entendido também como tudo o que é incorreto fazer-se, não existe onde existe uma afeição recíproca sincera, não é? Portanto, onde o amor existe, não há nada mais que o possa perturbar. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. E todos nós sabemos o que era feito não ao homem, mas à mulher. A lei mosaica prescrevia a lapidação para estes casos e Jesus falava naquele tempo. E então era preferível ele abolir uma lei tão terrível, tão sanguinolenta e estabelecer uma penalidade menor para impedir a lapidação e este costume tão bárbaro, como nos diz aqui Allan Kardec, e não precisava que nos dissesse, porque este costume ainda existe, não é? Infelizmente, e nós sabemos que é bárbaro. Então, Jesus encontrou uma forma mais atenuada. Era, de qualquer maneira, uma lei civil, e Jesus sabia. Jesus conhecia os homens do seu tempo e nos conhece ainda. E ele estava, no fundo, a sugerir uma outra lei civil, e nós sabemos que todas as leis civis, já compreendemos, vão sofrer alteração com o tempo. Mas, para que precisemos um pouco esta questão do casamento, o Livro dos Espíritos nos diz o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza. Os Espíritos nos dizem que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então, entendamos, de facto, quando ao casamento não preside a lei do amor, ele se pode dissolver, sim. Mas o casamento nos mostra à humanidade que ela progride. E qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Então, o casamento, a constituição de uma família, é algo de precioso, é um núcleo social precioso para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento social e emocional, para a aprendizagem do amor, para o treino do amor. E o comentário de Kardec: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza, ao estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Porquê? Porque estabelece esta solidariedade fraterna, se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Porque juntos, com certeza, ajudando-nos mutuamente, nós progrediremos mais depressa, melhor. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E quem sabe da vida animal sabe que isto já acontece. A fidelidade do casal já existe em muitos
muitos dos nossos irmãos animais. Então vejam como é importante o casamento. E ainda, a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas é lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. É que nós, infelizmente, sabemos que ainda temos muitas uniões antipáticas, não é? Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito, muito dolorosos. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal. Naturalmente, nós vamos compreendendo que somos sempre nós as causas dos nossos dissabores. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Muitas vezes permanecemos em situações difíceis, também devido à nossa dificuldade de entender, de raciocinar, de pensar lucidamente. Deus não nos constrange a permanecer em situações difíceis. Então, que tipos de casamento é que nós podemos encontrar? Martins Peralva, neste livro Estudando a Mediunidade, nos fala de 5 tipos de casamento, embora André Luís, em Nosso Lar, fale de 4 tipos de casamento e outros autores falem de 3. Tipos de casamento que nós encontramos na Terra. Casamentos afins, onde os dois parceiros têm simpatia um pelo outro, têm afinidade, há uma verdadeira afeição da alma, geralmente sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas. Mas acrescenta, são pouco comuns na Terra, são pouco comuns, mas existem. E nos servem de exemplo, porque todos nós, no meu caso, tive um casamento difícil, nós podemos todos conhecer e conviver com casais que nos dão exemplo de companheirismo, de simpatia, de amor, de respeito, e por isso sabemos que no próximo queremos fazer de outra maneira. Casamentos transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas. E reparem, juntas dedicam-se a obras de grande valor para a humanidade. E lembrei-me do casal Curie, que juntos se entregaram a obras de grande valor para a humanidade. E depois os casamentos provacionais, uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e, simultaneamente, desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. E é o tipo de casamento mais comum existente no planeta Terra, não é verdade? Nós sabemos que estamos aqui e que a maior parte das nossas uniões são profissionais, porque todos ainda temos tantas coisas na nossa consciência para pacificar, porque é na nossa consciência. Nada nos castiga, a não ser a nossa consciência. E quanto mais vamos entendendo, mais ela nos vai dizendo, não é por aí, não é assim. Então, nos encontramos para pacificar e conviver com outros, treinando estes sentimentos que nos são tão necessários, a paciência, a tolerância e a resignação. Os sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os dois cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura aceita casar-se
com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. E, por certo, todos nós também podemos recordar-nos de alguma boa alma que tudo faz para ajudar o seu cônjuge. E também os acidentais. São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual e que obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera, que são feitos por impulso, por atração, por interesse. Ali não se pensa. E são aqueles que mais facilmente se desfazem, como nós podemos perceber. Nós podemos, a partir desta ideia de casamento, situarmos-nos e percebermos onde estamos, o que devemos fazer. E se vimos, de facto, para pacificar a nossa consciência, aprender a amar, aprender a treinar a paciência e estes sentimentos, esforçarmos-nos por isso, porque ninguém treina por nós, pois não? Pois não. Por muito que alguns de nós quiséssemos, não podemos fazer pelo outro. Podemos ajudar, podemos dar o exemplo, podemos aconselhar, mas não faremos nunca este treino por ninguém. Então, somos nós que precisamos de nos acertar com a lei do amor. Não só no casamento, mas hoje é disso que estamos falando. Precisamos de nos acertar. E Deus nos dá todas as possibilidades, como Pai amoroso que é. E pensemos também, se nós, pais, ainda tão imperfeitos, proporcionamos aos nossos filhos aquilo que nos é possível, pensemos no que um pai, que tudo tem, que é tudo, que nos dá tudo, aquilo que nos pode proporcionar e proporciona em cada dia, para que nós possamos ir alcançando o entendimento, a felicidade, no fundo. Então, para que tenhamos um casamento mais saudável, mais estável, mais amoroso, precisamos de praticar a caridade no lar. Caridade para com o outro, caridade para connosco. Porque nós não devemos nunca esquecer aqueles mandamentos, aquela lei que Jesus veio exemplificar, a lei do amor. Amar ao Pai acima de todas as coisas e amar aos outros como a nós mesmos. Quando somos caridosos em relação ao amor, ao entendimento, à pacificação, sejamos caridosos connosco também. Então, pratiquemos a meditação, a oração em conjunto, a procura do bem em toda a parte, em conjunto, porque é isso que é o casamento, é fazer a dois. Poderíamos definir, então, esta ginástica diária, onde os principais princípios deveriam ser perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. E ora vejam, como o conselho, João Batista Armani nos diz, o perdão é o treino da compreensão. A tolerância é o treino da aceitação. A atenção é o treino do diálogo. O respeito é o treino da educação. E a renúncia é o treino da doação. Então, nós estamos aqui nesta oportunidade reencarnatória, nesta dádiva de Deus, treinando o amor. E que Jesus abençoe a todos os casais, a todas as famílias e a todos nós, porque Jesus nos guia, Jesus nos comanda, a Ele Deus nos entregou, então que Ele e a sua sabedoria, o seu amor, a sua luz, seja o nosso farol, porque aquilo que Jesus nos deixou, este legado, e que está escrito no Evangelho, são os ensinamentos que nos tornarão felizes. São os ensinamentos que nos farão viver alegres, plenos de esperança, de serenidade.
eles estão reduzidos, comentados, simplificados para que todos o entendamos de forma melhor no Evangelho segundo o Espiritismo. O código para nós seguirmos. Que Ele nos ajude a todos.